Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas três dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Olá, meus amados irmãos e irmãs aqui do canal Mundo Precisa Mais de Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desta incrível série Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu espero que até o momento os vídeos que você já viu tenham falado profundamente ao seu coração. A cada vídeo um novo aprendizado, é algo mais profundo. Então eu sempre peço para que você abra os ouvidos do teu coração e peça ao Espírito Santo para te revelar a verdade sobre esse tema. Essa série foi feita verdadeiramente para que você aprenda a se apropriar da sua cura e também ministrar cura na vida das pessoas. E hoje o tema vai ser top demais. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para você compartilhar. Compartilhe agora nos grupos que você participa do WhatsApp. Compartilha com pelo menos 7 pessoas. Esse compartilhamento pode salvar uma vida. Uma vida pode ser restaurada. Uma vida pode ser ter um encontro pessoal com Jesus. Ou pode acontecer uma cura através do seu compartilhamento. Então não deixe de compartilhar. E também eu gostaria de falar para você que todo esse conteúdo da série Jeová Rafá está numa plataforma exclusiva em vídeos, áudios e PDFs, onde você pode ouvir, bota o fonezinho de ouvido, ouvir essa série várias e várias vezes. Tem lá o PDF para você ler esse conteúdo que eu estou entregando para você. E além disso, esse vídeo aqui é editado na forma de curso. Então venha estudar comigo. E lá na plataforma você vai encontrar vários cursos, jornadas, se você quiser estudar comigo pessoalmente. Então eu te convido. Aqui no canal tem muito conteúdo rico para você, só que são mais de 3.000 vídeos espalhados aí. 10 anos para você assistir tudo. Então eu separei jornadas, eu fiz jornadas específicas, focadas para transformar a sua vida. Então se você clicar aqui na descrição da live, tem um linkzinho lá, um link só. Tá lá, você quer mudar a sua vida? Clica ali e você vai ter acesso a todos os links dos meus e-books, das jornadas que eu fiz, do meu livro físico e de todo um conteúdo rico para você. Lembrando que todas as jornadas que eu ofereço a você, elas são compostas de vídeos, áudios, PDFs. Algumas têm mapas mentais, meditações, louvores de acordo com a lição. Então é um conteúdo muito rico e muito barato, porque na verdade são estudos que eu faço com preço bem acessível para que todas as pessoas façam. Com isso você ajuda o ministério, você edifica a sua vida, você se transforma e você transforma outras vidas também. E quando você entrar em qualquer jornada aí, que está aí nesse link, qualquer uma delas que você adquirir, você é convidado como bônus a participar da nossa comunidade Terra Prometida. Tem várias pessoas aqui nessa live, nesse vídeo de hoje, que estão aí no chat, que são da comunidade. E eles mesmos podem falar do quão é incrível a comunidade Terra Prometida. É uma comunidade, é um grupo de pessoas que amam a Jesus demais,
muitas delas já transformadas e querem ajudar a transformar a vida de quem entra na comunidade. Estão lá disponíveis a te ajudar. Além disso, você tem uma oportunidade de interagir comigo e com Thaís de uma forma mais pessoal para te ajudar em sua caminhada. Você só tem a ganhar. Então clica aí no link da descrição, escolha a sua jornada e vem estudar conosco, tá bom? O tema do vídeo de hoje é como receber a cura de Cristo. Daqui para frente os vídeos vão ser mais quentes, tá? Então presta atenção, abra o coração, fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero saber a verdade que liberta. E eu tenho certeza que ele vai ministrar teu coração, tá bom? Então olha só, lá no episódio, para começar esse vídeo, vamos fazer uma memória daquele episódio da serpente de bronze que nós já falamos em alguns vídeos aqui. Que é uma figura o quê? Da expiação, relembrada pelo próprio Cristo. A condição para aqueles que foram lá envenenados por cobras lá do povo de Israel, para que eles ficassem sãos, está registrado lá em Números 21:8. O que eles tinham que fazer? Está escrito lá, Números 21:8. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Olha só, todos que olhassem para a serpente de bronze eram curados. Alguns ainda ensinam que a expiação de Cristo não inclui a cura física. Alguns ainda pregam isso. Aí eu te pergunto, então por que aqueles israelitas foram instruídos a olhar para uma figura da expiação para serem restaurados? Se o perdão e a cura chegaram a todos por meio de um olhar cheio de expectativa para um tipo de calvário, que era aquela serpente de bronze, por que eu e você, por que nós nos dias de hoje não podemos receber mais de Cristo? Por que nós não podemos receber a cura de Cristo? Não tem lógica falar que nós não somos curados pela cruz. Todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curado. Agora observe que ninguém receberia cura exceto por meio dessa condição: olhar. E aqui está o foco. Aqui está que você deve abrir o seu coração. Olhar. O que significa olhar, meu irmão, minha irmã? Concentrar a atenção e ser influenciado pelo que está sendo contemplado. Pega essa chave. Olhar significa concentrar a atenção e ser influenciado pelo que está sendo contemplado. É o equivalente a Abraão recusando a considerar o seu próprio corpo, que ele tinha mais de 100 anos, olhando para Sara, que tinha mais de 100 anos também, 90 e poucos anos, salvo engano, e era estéril. Ou seja, o que ele fez? Ele não olhou para a circunstância dele. Ele se fortaleceu em fé ao atentar para a profecia de Deus. Ele olhou para a profecia. Ele olhou para o que a palavra de Deus dizia, pelo que Deus falou a ele. Então, concentrar a atenção, por exemplo, nos sintomas e sentimentos e ser influenciado por eles é o contrário da condição que Deus exige. Olhar significa prestar atenção. E depois que Deus deu a aliança da cura e se revelou como nosso médico, que pelo nome dele, Jeová Rafá, a condição que foi estabelecida foi que o povo de Israel ouvisse atentamente a voz do Senhor e fizesse conforme o Senhor lhe dissera. Ou seja, prestasse atenção à sua palavra. Tá pegando a chave? Jesus, ele também nos ensinou que é por meio da atenção à Escritura que recebemos as bênçãos. Olha o que diz lá em João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é a semente, a qual, quando é colocada no solo, tem o poder de desenvolver-se por si próprio. Ou seja, a própria palavra se desenvolve por ela mesma. A atenção à palavra de Deus é a forma de lançar a semente no solo e conservar essa semente ali.
Satanás não pode impedir a semente de desenvolver de forma alguma, a menos que nós permitamos que ele a retire do solo. Aí depende de você, meu irmão, minha irmã. Ele só pode agir fazendo com que você perca a atenção à palavra de Deus e se concentre aonde? Nos sintomas aí da sua doença. Jonas chamou os seus sintomas, como eu já falei várias vezes aqui, de vaidades vãs, enquanto ainda estava no ventre do peixe. Ele disse lá em Jonas 2,4, falamos dessa passagem várias vezes: tornarei a ver o templo da tua santidade. E depois nós vemos Jonas oferecendo sacrifícios de ações de graças, de gratidão, e a sua atitude mostra o que significa olhar. Olhar também significa o quê? Expectativa. Olhar para Deus, meu irmão, minha irmã, com vistas a obter a salvação, quer dizer esperar a salvação que vem dele. E ele diz para todos nós lá em Isaías 52:10: todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E uma vez que Deus prometeu e providenciou também a cura, nós temos de excluir da nossa mente definitivamente a mais leve dúvida de que não seremos curados. Meu irmão, minha irmã, o verbo olhar, ele é traduzido também como considerar. Lemos que Sara teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, lá em Hebreus 11:11. Em vez de atentar para a sua própria idade, ela recebeu a fé, considerando a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, olhou é o verbo olhar, conjugado no pretérito perfeito. Não se trata apenas de um vislumbre, mas observar com atenção, até que se cumpra aquela promessa. Foi o fortalecimento da fé de Abraão que levou ele a ver o cumprimento daquela promessa. Nós temos de pensar pela fé, nós temos que falar pela fé, nós temos que agir pela fé e reter a fé até que a promessa se cumpra. É tudo pela fé. Quando nos concentramos nos sintomas ou nos sentimentos, nós violamos as condições, desligando assim o botão, entre aspas, que aciona o poder de Deus. Qual é o botão? A fé. A fé é a única moeda do céu. Agora, o que é olhar da fé? Nós lemos lá em Hebreus 11:27 que Moisés, ele ficou firme como vendo o invisível. Ou seja, a fé é a evidência das coisas invisíveis. Pega essa chave aqui. Mas no que se refere aos olhos iluminados do nosso entendimento, como diz lá em Efésios 1:8, a fé é a evidência daquilo que é visível. Olha que doideira isso aqui. Andar pela fé é andar por um tipo melhor de visão, vamos dizer assim. Nós temos de dedicar a nossa vida olhando para as coisas muito melhores do que aquelas que podem ser vistas pelos olhos naturais. Eu vou te explicar melhor. Com os olhos da fé, nós vemos as coisas gloriosas, que são invisíveis aos olhos naturais. Afinal, é a mente, ou seja, o coração, e não o nervo óptico que enxerga. Tá entendendo? É os olhos do coração. Você não pode ver o seu dinheiro lá no banco, exceto com a sua mente. Quando você preenche um cheque, nem sei se existe cheque mais hoje em dia, é pela fé no que vê. Não com os olhos, mas com a mente, no que você sabe que tem lá, no banco. A fé é a coisa mais racional do mundo, meu irmão, minha irmã, porque ela se fundamenta nos maiores fatos e realidades. A fé enxerga Deus, a fé enxerga o Calvário, a fé enxerga onde as enfermidades e o pecado foram cancelados. A fé enxerga as promessas de Deus e o seu cumprimento como mais certos do que o fundamento das montanhas. A fé enxerga a saúde e a força providenciadas aonde? Lá na cruz, como já pertencendo a cada um de nós. A fé recebe a seguinte palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E a fé age de acordo com essa palavra. Agora pega essa chave. O que os olhos da fé enxergam, a mão da fé se apossa.
De novo, o que os olhos da fé enxergam, a mão da fé apossa, dizendo: isto é meu por causa da promessa de Deus. É o toma posse. A fé se recusa a enxergar qualquer coisa além do que Deus diz. Tá pegando? Agora, as riquezas gloriosas da fé. Agora, olha só, é um grande erro supor que uma coisa não é real porque não pode ser enxergada com os olhos naturais. Vamos supor que você tivesse que confiar em mim, tapar os olhos e permitir que eu conduzisse você por uma rua. Vamos supor. Mesmo estando com os olhos fechados, você sente o chão, não é? Você está caminhando ali. Você sente esse chão tão perfeitamente quando se estivesse olhando para ele. E cada vez que você dá um passo, está colocando em ação a fé, que é a prova das coisas que não veem aos olhos naturais. Pega isso aqui. Você visualiza apenas mentalmente aquilo que eu enxergo e descrevo para você. Não é isso? Os grandes fatos e realidades espirituais que Deus vê e descreve a nós são tão reais como seriam se nós mesmo pudéssemos enxergá-los. Pegou essa chave? Deus, da mesma forma que eu pego na sua mão e descrevo para onde você está indo, Ele vê, Ele descreve para nós. Isso é uma realidade para nós. Tem que ser uma realidade e você crer dando passos verdadeiramente no que Deus vê e descreve para você. Essa chave aqui é uma virada incrível no teu coração. Olha só, por causa da fidelidade de Deus em relação às suas promessas, a fé é a base sólida sobre a qual podemos ficar. Para um homem que não tem o Espírito de Deus ou não conhece o pacto de Deus com o homem, a fé é um tiro no escuro. Porém, para aqueles que confiam na palavra de Deus, e eu sei que você confia, a fé é comandar sobre os fundamentos do universo. É louco isso, né? Simplesmente ficando firmes na palavra de Deus, milhões de pecadores têm sido tirados da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme diz Colossenses 1,13. Milhões são levados para o céu. A promessa de Deus tem sido melhor para eles do que uma escada de pedra que vai deste mundo até o céu e pode ser vista com os olhos naturais. Jesus declara que ele veio para que os cegos, ou seja, quem são cegos? Aqueles que enxergam com os olhos naturais, possam ver com os olhos da fé. Jesus veio para abrir os nossos olhos do coração. E depois de subir aos céus, de onde não mais podia ser visto com os olhos naturais, Jesus nos aconselhou a olhar para situações com os olhos da fé, conforme ele ensinou, para que nós possamos enxergar o quê? A nossa vitória. É incrível. Meu irmão, minha irmã, nós temos o exemplo de Pedro. Pedro, ele se alegrou. Ele se alegrou mais com a nova visão que teve do que com o que ele via com os olhos naturais. E andar em consonância com essa visão sobrenatural é a maior felicidade da qual se pode desfrutar aqui na terra, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Por causa da superioridade do que nós estamos constantemente contemplando aqui nesse mundo. As realidades que produzem alegria vêm pela fé. A alegria sobrenatural é sempre o resultado de enxergarmos espiritualmente os fatos. Andar pela fé é simplesmente incrível e maravilhoso. É uma surpresa a cada momento. E é importante ver que a verdadeira fé se concentra no poder e na misericórdia de Deus, e não nas fraquezas humanas. O foco está nele e não em nós. Deus, ele nos convida a tomar posse dessa força. Como diz lá em Isaías 40:29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor.
E ele também diz lá em Joel 3,10: diga o fraco, eu sou forte. Forte em quem? No Senhor. Quando nós obedecemos às suas ordenanças e as cumprimos verdadeiramente, crendo de acordo com a palavra, que temos essa força. Mesmo quando nos sentimos fracos, lá em 2 Coríntios 12,9 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E nós temos de crer no que Deus diz, meu irmão, minha irmã, com respeito aos nossos sentimentos. Pode assim argumentar da seguinte forma: por que alguns não recebem cura, Vinícius? Você está falando sobre fé, show de bola, maravilhoso. Por que alguns não recebem cura? Por que eu não recebo cura? Você pode ser uma pessoa dessas. Sabe por quê? Alguns não são curados porque acreditam mais no que os seus 5 sentidos dizem, em vez de crerem na palavra de Deus. Nós devemos reconhecer, meu irmão, minha irmã, que os órgãos dos sentidos pertencem ao homem e nos foram dados com uma finalidade, para serem usados nas coisas aqui deste mundo. Mas as coisas de Deus não podem ser discernidas, apropriadas e conhecidas de forma natural. Nenhuma sensação física como dor, fraqueza, enfermidade pode ser uma boa razão para duvidarmos do cumprimento de qualquer promessa divina. E seria uma tolice, meu irmão, minha irmã, duvidarmos da promessa da segunda vinda de Cristo por o quê? Sentirmos, sabe o quê? Enfermos ou fracos, ou por causa de qualquer dor. Se uma dor não é uma boa razão para que se duvide de uma promessa, não é uma boa razão para que se duvide de qualquer promessa. Deus, ele é igualmente fiel em relação a todas as suas promessas. Então é tolice duvidar da promessa de Deus para a cura também, por causa da dor ou de qualquer sentimento aí desconfortável que você está vivendo. Assim como seria uma bobagem questionar a segunda vinda de Cristo por causa desses elementos. Tá entendendo? Se você duvida de uma promessa, está duvidando de todas. A base sobre a qual nós clamamos pelo perdão dos pecados é o fato do que, como diz em 1 Pedro 2,24, Cristo ter levado em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Nós temos de crer que somos perdoados antes que haja qualquer diferença em nossos sentimentos. Sentimento e emoção é derrota, meu irmão, minha irmã. Eu falo isso, meu irmão, minha irmã, porque eu, Vinícius, vivi praticamente minha vida inteira em função dos meus sentimentos e emoções, e foi só derrota na minha vida. É exatamente a mesma coisa que nós devemos nos apropriar da cura que as mãos do grande médico contêm. Jesus já nos deu a cura da alma, a cura do corpo se baseia na verdade imutável do que? Da obra consumada de Cristo, e não nos nossos sentimentos. Quando Deus se apresenta a você com seu nome redentor, Jeová Rafá, dizendo, eu sou o Senhor que te sara, deseja que você responda com fé assim, sim, Senhor, tu és o Deus que me sara. Ele deseja para você exatamente o que diz ser verdadeiro na sua experiência, meu irmão, minha irmã. E você não erra quando você afirma e crê firmemente no que ele diz. E o que ele diz? Ele diz que você é curado. No presente momento ele fala para você agora que ele está curando você, aonde você esteja agora. E continuará trabalhando em sua vida, até que você esteja perfeitamente são. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? É isso que ele fala para você hoje. Fé é dizer o que Deus diz, crendo e agindo de acordo com isso. Fé, quando você fala seus sentimentos, não é fé. Muitas pessoas estão passando por sentimentos, emoções, quando está na enfermidade e sentindo aqueles sintomas, e ele não para de falar sobre os sintomas. Ele tem que falar verdadeiramente sobre o que Deus diz, não pelo que está sentindo. As bênçãos que nós adquirimos por meio da fé
fundamentada nas promessas de Deus, sempre vão se materializar. Nós não devemos duvidar de forma alguma. Quando nos apropriamos da cura que Cristo providenciou, não devemos duvidar. Tiago diz lá em Tiago 1, 6 e 7: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, nós devemos, como declara a Bíblia, cingir-nos e assumirmos a mente de Cristo. Ver somente o que o Filho de Deus diz, agindo em consonância com Ele. Isso está implícito o quê? Em nossa fé. Paulo diz lá em Efésios 4, 22, para despojarmos-nos do velho homem, o que inclui o quê? Os hábitos e pensamentos da velha criatura, fundamentados apenas nas evidências dos 5 sentidos, no que a gente está vendo, no que a gente está ouvindo, no que a gente está cheirando, nos sentidos, do que nós estamos tocando. Meu irmão, minha irmã, revestir-se do novo homem e ter a mente de Cristo inclui pensar no que está escrito e crer e afirmar como Jesus disse. Está escrito. Lembre-se de que o novo homem não é governado pela evidência dos 5 sentidos. Você não é governado pelos seus sentidos. Você é governado pela fé. Você tem que lembrar, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus ela é poderosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é revestida de poder. Salmo 107:20, que nós falamos várias vezes aqui, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Essa é a sua forma de curar a nossa alma e nosso corpo, meu irmão, minha irmã. E muitas pessoas já foram curadas depois de ler essas palavras, lá de Isaías 53:5, e declarar com fé: Deus diz que estou curado, creio em Deus e não em meus sentimentos. Se você tem alguma enfermidade, começa a falar isso todo dia. Deus diz que eu estou curado. Eu creio em Deus e não em meus sentimentos. Até câncer já desapareceu mediante a afirmação do que ele diz e a ação de acordo com ela. Quando nós cremos firmemente, meu irmão, minha irmã, e exercitamos nossa fé na palavra de Deus, nada pode impedir que o poder que há na palavra faça com que todas as coisas fiquem exatamente de acordo com o que ela diz. Tudo o que temos que fazer é crer, de todo o coração, no que as Escrituras dizem e recusar olhar para as coisas que contradizem a palavra, não acreditando ou pensando nelas. Nós temos que nos colocar, meu irmão, minha irmã, do lado de Deus, crendo que tudo aquilo que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo necessitam já é nosso em Cristo. Deus disse a Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Romanos 4,17. E ao receber um novo nome em Abraão, que significa o quê? Pai de uma multidão, o patriarca ele repetia continuamente pela fé essas palavras, de acordo com o que Deus tinha dito a ele. Eu sou pai de uma multidão. Eu sou pai de uma multidão. Eu sou pai de uma multidão. Eu sou curado em Cristo Jesus. Eu sou curado em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Comece a declarar com a sua boca quem você é e o que você tem em Cristo. Quando você fizer isso, meu irmão, minha irmã, muitas coisas vão mudar na sua vida. Você vai chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, como fez Abraão. Ele chamou as coisas que não eram como se já fossem, dando glórias a Deus com antecedência, já agradecendo até que a promessa se tornou realidade. Tem uma senhora que é conhecida no mundo cristão, depois pesquisa sobre ela aí no Google, Senhora Senuzum. É uma senhora muito conhecida no que ela escrevia, nos artigos que ela escrevia. Olha só o que ela escreveu: quando você crê que Deus fez o que disse,
que ia fazer e deu tudo o que disse que daria, e quando você obedece continuamente a sua palavra, Deus faz com que todas as coisas velhas sejam removidas da sua vida e faz tudo o que pertence a Cristo tomar forma em sua vida. Pegou essa chave linda dessa senhora? É o que nos diz lá em 2 Pedro 1,3: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Isso inclui o quê? Tudo de que precisamos para o espírito, para a alma e para o corpo, para esta vida e para o porvir, para o futuro. Jesus comprou tudo para nós e Deus nos diz que já nos concedeu isso, já é nosso. Os textos lá de Isaías 53,5 e 1 Pedro 2,24, que nós estamos falando aqui direto nessa série, dizem que Deus já nos curou e ponto final. E Colossenses 1,13 diz que Deus já nos libertou do poder das trevas. Jesus disse lá em Lucas 10,19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ainda em Romanos 6,18 diz que somos livres. Agora, olha esse outro texto da senhora C no Zoom. Gente, é incrível. Quando nos apropriamos de tudo isso, Deus nos adverte, como aconteceu com Pedro: jamais olhar para as circunstâncias e para os nossos sentimentos. As ondas eram altas quando Pedro caminhou sobre a água, e também quando afundou. Enquanto ele não olhou para as circunstâncias, elas não puderam atrapalhá-lo. No entanto, assim que ele se concentrou nelas, começou a duvidar e a afundar. O vento também manteve a mesma força quando Pedro caminhou e depois afundou. Enquanto ele não deu atenção às aparências, o vento não pôde atrapalhá-lo. Nesse exemplo, Deus quer ensinar-nos que, se nos concentrarmos naquilo que vemos e em nossos sentimentos, em vez de nele e em sua palavra, perderemos o que o Eterno nos oferece. Ei, glória! Por outro lado, se recusarmos firmemente a olhar para qualquer outra coisa além do que Deus diz, teremos e conservaremos tudo o que Ele afirma já nos ter dado. Satanás está atarefado tentando tirar de nós aquilo que recebemos de Deus, e por isso o Senhor nos adverte lá em Apocalipse 3,11: guarda o que tens. Jesus deu a Pedro o poder para caminhar sobre a água, mas o diabo lhe tomou esse poder, fazendo com que olhasse para o vento, que é uma alegoria das coisas que sentimos, e para as ondas, que é uma figuração das coisas que vemos. Pedro tinha o poder e o utilizou. No entanto, perdeu por duvidar. Incrível, né, meu irmão, minha irmã? Procure outros textos lá no Google dessa senhora. Senhora C no Zoom. Quantas pessoas perdem a manifestação da cura que já está em operação porque desviam a sua atenção de Cristo e da palavra de Deus, voltando-se para onde? Para os seus sentimentos, para os seus sintomas. E antes de dar um passo de fé para ser curado, entenda bem esse ponto, meu irmão, minha irmã. Depois de dar o passo de fé, você não fixará seus olhos em mais nada, a não ser em Deus e no que Ele diz. Ponto. E a partir desse momento, a dúvida deve ser totalmente descartada, porque a evidência sobre a qual você firmou os seus pés é a palavra de Deus. Se você observar os seus sentimentos ou sintomas, será, sabe como? Como um agricultor que desenterra a semente, com o intuito, sabe do que? De ver se ela está germinando. Ele vai me cavucar aonde não é para cavucar. Isso mataria a semente. Não mate a sua semente, meu irmão, minha irmã. Um agricultor experiente, ele planta a sua semente e ele diz com satisfação: estou feliz porque está
consumado. E por meio dessa atitude, ele crê que a semente já começou a se desenvolver antes de ver a germinação dela. Por que nós não depositamos então a mesma fé na semente incorruptível da palavra de Deus e cremos que ela já está fazendo o seu trabalho, mesmo sem que nós consigamos ver alguma coisa, enxergar algo? Quando se trata do recebimento da cura divina, a primeira coisa a ser dita é que nós não devemos estar ansiosos por causa das condições do nosso corpo. Você entregou a questão nas mãos de Deus e Ele assumiu a responsabilidade pela sua cura. Você deve ficar feliz e descansar, porque você sabe, com base na sua palavra, que Ele assume a responsabilidade por qualquer caso que é entregue em suas mãos. E quando recebemos a cura pela fé, perdemos de vista o corpo e as suas sensações. Enxergamos somente o que? O Senhor e as suas promessas. Antes de percebermos qualquer mudança física, a fé se alegra e diz assim: está escrito. Jesus conquistou suas maiores vitórias ao dizer isso: está escrito. Crendo no que estava escrito. Qualquer sentimento desfavorável deve ser considerado como uma advertência, meu irmão, minha irmã, para não olharmos para o físico, mas para as promessas do Senhor, concentrando-se nelas. Concentrando-se no autor das promessas, nele. É muito melhor estarmos em comunhão com Deus, nos alegrando com a sua fidelidade, do que ficarmos olhando para um corpo debilitado, meu amado. Existem multidões alcançando tremendas conquistas espirituais em todas as áreas, enquanto outros se privam da doce comunhão com Deus, porque se concentram em seus sentimentos e nos seus sintomas, nas suas situações, nas suas circunstâncias. Tira o olho das circunstâncias. É fácil? Não, mas é simples. Mas eu queria te entregar uma chave agora. Como a fé pode ser aperfeiçoada? Nós lemos lá em Marcos 9:24 que o pai que buscava a cura para o seu filho, clamando com lágrimas, ele disse assim: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Lê essa passagem de Marcos 9. Olha só, ao pedir a Jesus que o ajudasse, ele recebeu auxílio, tendo sua fé elevada acima da dos discípulos. E Jesus teve sucesso onde os apóstolos fracassaram. No grego, o Espírito Santo, ele é chamado de Paraclete, que significa aquele que ajuda, Paráclito. Graças a Deus nós temos a ajuda do Espírito Santo. Ele é incrível, é maravilhoso, é seu amigo, é seu melhor amigo. Então procure-o. Ele é o Espírito ajudador, o Paráclito, aquele que ajuda. Peça ajuda para ele, meu amado. Peça para que Ele revele seu coração para você mesmo. Peça para que Ele revele o coração dele para você. Torne-se amigo íntimo do Espírito Santo. Ele vai te dar todo o amparo divino. Toda dúvida vai se esvair através do auxílio do Espírito Santo. A partir do momento que você crer nele e mantiver atenção na palavra. As realidades gloriosas e duradouras que Deus providenciou para serem contempladas pelos olhos da fé, meu irmão, minha irmã, sempre se tornam mais fortes do que as enfermidades enxergadas com os olhos naturais. A dúvida, o pecado e a doença podem ser destruídos, pega essa, pelo uso correto dos olhos espirituais. Esse é o método infalível para nos apropriarmos de todas as bênçãos divinas. Todas as vitórias gloriosas da fé registradas no capítulo 11 de Hebreus são o resultado do uso adequado e persistente da visão melhor, ou seja, dos olhos espirituais. Romanos 8:2 diz: a lei do Espírito de vida que cura nossa alma e nosso corpo é muito mais forte do que
Romanos 8:2 diz: é muito mais forte do que a lei do pecado e da morte, meu amado. A primeira aqui, a lei do espírito e vida, quando não é impedida por nós mesmos, ela sempre vai sair vitoriosa. Todo aquele que se dispõe a obter os benefícios da expiação de Cristo tem um ajudador, que é o Espírito Santo, infinitamente capaz, cujo poder, meu irmão, minha irmã, quando se tem confiança nele, nunca falha. Pega isso. E da mesma forma, a graça divina é mais forte do que o pecado. Também a virtude de Cristo para curar é muito mais poderosa do que qualquer enfermidade. E a evidência que Deus oferece para mim e para você, para fundamentar a nossa fé, a sua palavra, quando ocupa a nossa mente, o nosso coração, ela é muito mais forte do que qualquer situação forjada por Satanás, meu amado, com o intuito de fazer-nos duvidar de qualquer coisa. O fundamento está aqui. Leia, deguste a palavra de Deus. Come com arroz e feijão, no café, no almoço, na janta. Isso aqui é seu alimento espiritual, meu amado. Leia a palavra, medite na palavra, conheça você através da palavra. Peça o Espírito Santo, o Espírito ajudador, para te guiar na leitura. Gente, minha vida mudou muito depois que eu foquei em entender e estudar de forma profunda a palavra de Deus. E aqui está todo o fundamento da fé. Não leia como as pessoas leem por aí, através de uma orientação de um pastor, de alguém. Leia por si próprio a palavra. Alguém pode até orientar, leia tal livro primeiro, outro livro depois, mas tenha uma experiência pessoal de leitura. No teu momento de manhã, no seu devocional, leia a palavra, peça ao Espírito Santo para te revelar. É incrível, vocês não têm noção. Acho que muitos aqui já têm essa noção porque já fazem isso. Agora olha só. Da mesma forma, a graça divina ela é mais forte que o pecado, meu amado. Jesus ele tem essa virtude para nos curar e é poderoso isso. Olha só. Agora, o que significa o exercício da fé? Na fé nós temos que colocar em prática. Jesus ele disse lá ao homem com aquela mão mirrada, estende a mão lá em Marcos 3:5. Primeiro, olha só, ele nos dá a fé, depois ordena que ela seja colocada em prática. Pega essa. O homem estendeu a mão, confiando na força divina e foi curado. Quando nos esforçamos para confiar em Deus, fazendo aquilo que sem Ele seria impossível, Deus nos abençoa com seu poder. E agimos independentemente da natureza. Com relação a tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, como diz em Marcos 9:23, tudo é possível, não é aquele que se acha capaz, mas ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós vemos aqui a habilidade daquele homem indo além da sua própria capacidade. Está entendendo? Ele se fundamentou no que Cristo falou. Ele deu um passo de fé. Ele se fundamentou em Cristo, em quem estão todos os elementos da salvação. Aquele homem da mão mirrada, primeiro, ele nos dá a fé. Jesus falou assim, estende a mão. E aquele homem, pela palavra que Jesus lançou para ele, ele teve o quê? A fé para estender a mão. Tá pegando a chave? Nós vemos aqui a habilidade daquele homem. Olha só, posso fazer tudo em Cristo que me fortalece. E por meio da nossa união com Cristo, a videira verdadeira, a força já é nossa, mas deve ser colocada em prática, meu irmão, minha irmã. Foi o esforço para estender aquela mão que abriu o caminho para o toque de cura e para o fluir da vida divina naquele homem. Aquele ato de fé, iniciado no mundo natural, tornou-se a porta de entrada para o suprimento sobrenatural das necessidades daquele homem. Isso originou em seguida uma ação completamente sobrenatural, um ato independente das forças naturais, meu irmão, minha irmã, e totalmente dependente de Deus, levando a um movimento físico que antes era impossível. Tá entendendo? Ter fé não implica somente
uma atitude, inclui o exercício do coração e da mente para com Deus. A plena prática da fé significa que pensamos, falamos e agimos por ela. E isso traz a manifestação de tudo o que a fé realiza, de acordo com a promessa da palavra. E você pode perguntar assim, Vinícius, como alguém pode exercitar a fé para a cura da cegueira ou de algum outro mal que não afeta os movimentos do corpo? Olha só, o que Jesus disse ao cego? Vá e lave-se no tanque de Siloé. O que isso fez? Deu ao homem a oportunidade de exercitar a fé em sua mente, em seu coração e em seu corpo. E o mesmo aconteceu lá com Naamã, com os 10 leprosos e com o centurião. Em todos esses casos, meu irmão, minha irmã, as pessoas envolvidas se apoiaram na palavra de Cristo e creram na cura antes que ela se tornasse visível. Meu irmão, minha irmã, vamos supor que você depositasse R$1.000 em minha conta bancária e você me dissesse que me deu de presente. Se eu acreditasse em sua palavra, o que eu ia fazer? Eu começaria a agir pela fé, fazendo pagamentos com relação àquele dinheiro que você depositou com o Pix sem olhar o meu saldo, não é? Eu não vi o dinheiro depositado, mas ele é meu da mesma forma, como se eu tivesse aquele dinheiro em minhas mãos. E assim se opera a cura da nossa alma e do nosso corpo, por intermédio de Cristo, a quem Deus o quê? Constituiu como despenseiro de toda a sua riqueza. Jesus é despenseiro de toda a riqueza de Deus. As enfermidades das quais eu fui redimido não me pertencem mais, somente a cura me pertence. As enfermidades não pertencem mais à minha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu posso começar a fazer pagamentos com Pix. Como? Tentando fazer em nome de Jesus aquilo que não consigo efetuar por minhas próprias forças. Agir pela fé é isso, é fazer pagamentos com Pix de cura e força física a serem descontados no banco de Deus. É contar com algo que não vemos ou sentimos, mas que sabemos que nos pertence, porque a palavra nos assegura isso. Assim como o dinheiro no banco é nosso, embora nós não possamos ver o dinheiro, nem sentir o dinheiro. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero, para terminar esse vídeo de hoje, ler um capítulo de um artigo chamado A Árvore Cortada, que está escrito lá em Pérolas da Verdade sobre Cura Divina. Olha o que diz, que coisa maravilhosa isso aqui. Alguns podem perguntar, como posso dizer que estou curado se ainda vejo a enfermidade e estou consciente da dor? Há uma ilustração na natureza que ajuda na compreensão dessa verdade. Imagine uma árvore derrubada. Quando olhamos para ela, sabemos que está morta, mas sua folhagem fica verde por algum tempo, dando a impressão de que ela continua viva. Os olhos naturais acham que há vida ali. Os olhos da mente, porém, cujo conhecimento vai além do que pode ser visto, enxerga a morte. Logo as folhas começam a secar e a cair. A morte, que já foi percebida pelos olhos da mente, desde o começo em que a árvore foi derrubada, torna-se manifesta aos olhos naturais. O mesmo ocorre quando recebemos a cura física. Quando reivindicamos a palavra da promessa, recebemos pela fé uma obra completa. A espada do Espírito fere mortalmente a enfermidade. Durante um pequeno lapso de tempo, os sintomas continuam, mas os olhos da fé que contemplam o Cristo crucificado veem a enfermidade ser cancelada e a saúde liberada. Chamando as coisas que não são como se fossem, a nova vida é manifestada no corpo. Aquilo que os olhos da fé enxergaram, desde o princípio é manifestado como verdade diante dos sentidos. A fé vê Deus em seu amor e onipotência, cumprindo sua palavra. Incrível, né? Ser governado pela visão natural não é lógico, meu irmão, minha irmã, porque ela não leva em conta todos os fatos e ignora os mais importantes. Também a cura por meios naturais é ilógica, porque ignora os fatos importantes, como a operação sobrenatural sobre a doença.
bem como o privilégio da ação divina, sobrenatural, na recuperação de um enfermo. Nós agradecemos a Deus por milhares de pessoas que já fizeram esse grande progresso espiritual. Eu sei que alguns já fizeram esse progresso aqui e milhares irão fazer quando assistirem essa série de vídeos. Recebendo a cura dessa forma, entendendo o que é cura. O processo da fé que traz a cura é uma bênção muito maior do que a cura em si. Você pode ter certeza disso. Muitos homens mencionados nas Escrituras ficaram famosos por seus atos de fé como resultado de buscar a Deus pelo que chamamos de bênção temporal. Quando aprendemos o processo da fé para recebermos a cura, aprendemos como receber tudo que Deus nos promete em sua palavra. Não só a cura, mas todas as promessas de Deus. A igreja poderia ganhar milhões de pessoas para o serviço de Deus e transformá-las em combatentes do bom combate da fé, oferecendo a essas pessoas a cura que Cristo providenciou. Isso é meu sonho. E que você, meu amado irmão e irmã, ao aprender a ser curado dessa maneira, avance para uma vida de fé produtiva no reino de Deus, curando quem precisa também. Seja curado para curar. Aprenda a curar. E que esse vídeo tenha falado profundamente ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, e para terminar, como sempre, vamos declarar cura na sua vida? Senhor amado, eu gostaria de agradecer por mais um momento, por mais um vídeo, mais uma palavra viva que o Senhor nos dá através desse conteúdo incrível, Senhor, sobre cura. Que os corações, Senhor, que estão abertos agora, recebam essa palavra poderosa que vem de Ti, Senhor. E que eles recebam a sua cura física e mental, a cura espiritual, que eles se apropriem pela fé, que eles aprendam a viver pela fé, Senhor. Eu creio, Senhor, que muitas pessoas estão sendo curadas imediatamente. Eu declaro cura, eu declaro que toda doença que está aí no seu corpo bata em retirada em nome de Jesus agora, porque a cura lhe pertence no nome de Cristo Jesus. Eu declaro que qualquer doença emocional, física, espiritual, vá embora agora. E a saúde de Jesus, que pertence a Ti, tome posse da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Eu espero que essa série tenha falado muito com você. Eu gostaria de lembrar também que todo esse conteúdo está exclusivamente numa plataforma digital para você degustar desse conhecimento de uma forma mais focada. Ou seja, esse conteúdo nós estamos oferecendo para você em áudio, em vídeo, em PDF. Está disponível. Tem um link na descrição aqui que você vai clicar lá e vai encontrar o link da Jornada Jeová Rafá, tá bom? Então participe e tenha todo esse conteúdo à sua disposição. Lá clicando nesse link você vai encontrar também todas as outras jornadas que nós temos aqui. Nós temos hoje mais de 3.000 vídeos aqui no canal, então é muito conteúdo. E eu disponibilizei algumas jornadas focadas na sua transformação. Então eu te convido para vir estudar comigo, para caminhar comigo de uma forma mais focada. Então tem várias jornadas lá. Tem a jornada Está Consumado, que você vai aprender a orar na nova aliança e a jejuar. Tem a jornada Caminho Mais Excelente, que você vai aprender a andar em amor como Jesus. Tem a jornada Grão de Mostarda, que é para você aprender a caminhar por uma fé que toma posse. Tem a jornada Mente de Cristo, para você ressignificar o seu coração e a sua mente e caminhar de acordo com a mente de Cristo. E temos a Terra Prometida, que são as 21 lições do meu livro em áudio, vídeo, PDF. E também em mapa mental, em meditação, ações propostas, ou seja, é um conteúdo riquíssimo. E você participando de qualquer jornada, ou de todas se você quiser, você pode acabar uma e começar outra, você faz parte da comunidade Terra Prometida, onde tem mais de 130 pessoas lá que estão esperando você para te ajudar nessa caminhada de fé. Então venha caminhar comigo, estudar comigo. Nós nos reunimos todo domingo lá pelo Google Meet, né? E é incrível essa reunião que nós fazemos aos domingos. E além disso você vai ter uma proximidade maior, minha e de Thaís. Nós poderemos te dar uma atenção um pouco mais focada na sua transformação, tá bom? Então adquira aí qualquer jornada. São jornadas com valor muito baixo
comparando com a transformação que elas têm. Então você ajuda o ministério e você também é edificado e vem caminhar juntamente comigo, eu te ajudando, te dando a mão e te fazendo caminhar no caminho aí de Cristo Jesus e vivendo uma vida incrível e extraordinária, como eu vivo hoje, tá bom? Te amo em Cristo Jesus, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem nessas 3 dimensões. A cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Você é curado. Tome posse da sua cura hoje. Aproprie-se da sua saúde física e mental e desfrute da vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.